Fala, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje talvez você se sinta nostálgico, mas nem tanto quanto nos vídeos anteriores dessa saga aqui do canal, onde vamos relembrar, os filmes que estão fazendo 10 anos, os filmes que lançaram em 2014. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque assim, muita coisa interessante saiu em 2014 e eu posso te adiantar que eu tive que dar uma roubadinha aqui para conseguir encaixar 10 filmes aqui na nossa lista. Pelo menos 10 tópicos tem. Então, sem mais enrolação, vamos ver aí essa roubalheira que a gente fez na lista. E eu posso te adiantar o seguinte: 2014 foi um ano peculiar para a ação. Muitos filmes de ação em gêneros diferentes, e começando com um filme de ação com ficção científica que chamou muita atenção e hoje é tido como um dos clássicos, isso mesmo, da ficção científica, que é o filme No Limite do Amanhã, com Tom Cruise e Emily Blunt, que trouxe aí muitas coisas interessantes, principalmente para o futuro desse gênero. O filme então traz uma invasão alienígena que devastou praticamente a guerra, mas um ponto-chave de virada, tendeu para o lado da humanidade. E Bill Cage, que acaba tendo que ir até a linha de frente no grande dia final, dessa guerra, acaba se envolvendo nessa batalha muito mais do que ele talvez pretendia, porque ele acaba ficando preso em um loop temporal. E eu não posso dizer como isso aconteceu, porque é parte da trama e também, do plot twist do filme. E com isso ele acaba tomando certos cuidados e também indo por rotas que ele, claro, já fez milhares de vezes, decorando assim aqueles momentos da batalha, fazendo com que ele chegue, ao objetivo depois de milhares de tentativas. Então o filme realmente foi bem interessante na sua época. Se você ainda não assistiu, dê uma chance, porque o filme realmente tem ali um ar de filme que você provavelmente já assistiu, mas ao mesmo tempo ele tem ali a sua peculiaridade. E é um filme insano e já fazem 10 anos de seu lançamento. Quantas vezes estivemos aqui? O que você não tá me contando? E agora um filme que também estava sendo muito aguardado naquele ano, porque era uma sequência de um filme que muita gente se perguntava o porquê, mas que trouxe várias coisas interessantes, principalmente para o futuro da franquia, que é o filme Planeta dos Macacos: O Confronto. E esse filme traria ali uma transição entre o primeiro e o último filme da trilogia, trazendo ali um aspecto interessante, se passando 10 anos após os eventos do primeiro filme, da libertação de César, onde eles acabaram formando uma sociedade em uma floresta próxima a São Francisco, se distanciando da humanidade que estava naquele momento passando por maus bocados, por tudo o que aconteceu no primeiro filme. E esse confronto acabou ocasionando após as duas espécies se chocarem novamente, trazendo ali várias questões sobre a existência uma da outra. E isso acabaria culminando no terceiro filme da franquia, que seria A Guerra. E claro, trouxe aí todos os parâmetros, da sociedade entre as duas espécies, como elas viveriam juntas ou não, pelo menos na visão de alguns. Para você conferir mais sobre a trilogia ou até mesmo desse filme, recomendo que você assista o vídeo aqui do canal, que a gente fala sobre a ordem cronológica de todos os filmes da franquia Planeta dos Macacos. Vai estar aí no card para vocês. É o único que pode impedir isso. Não querem uma guerra. Estou salvando a raça humana. Outro filme que foi muito aclamado na época, trazendo várias questões sobre o que era certo ou errado, é o filme Sniper Americano, que foi baseado em um livro autobiográfico escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-militar. O livro trazia vários aspectos perturbadores em algumas partes, o que foi traduzido no filme em certas ocasiões mais ou menos nessa pegada, onde vamos acompanhar a história de Chris Kyle, que é o personagem do filme, mas também baseado na história real do mesmo. O filme então tenta abordar parte da vida de Chris quando ele começou e estava na guerra do Iraque, e também o
pós-guerra, o que isso afetou na vida dele, pois ele acabou, né, sendo muito condecorado, um sniper realmente se sobressaiu acima dos outros e que teve um currículo com uma certa vantagem. E isso ocasionou em várias questões, como eu disse. O filme foi bem interessante na época, abordando doenças, né, que, claro, viriam à tona em militares dos Estados Unidos e, claro, do resto do mundo, mas também nos aspectos da vida do próprio Chris. Então, se você ainda não assistiu, dê uma chance, porque não é só de ação, basicamente, que o filme se trata, né? Ele também tem esses aspectos dramáticos. They fry you if you're wrong. E também era em 2014 que Kingsman, Serviço Secreto, era lançado. Um filme que passou abaixo do radar para muita gente, mas que conseguiu, né, achar ali um certo fã-clube, né? Porque o filme traz esses aspectos da ação com espionagem, mas ao mesmo tempo elevando muito e indo para a estratosfera, se baseando em histórias como 007, Missão Impossível, mas assim, de um outro nível, um nível que beira o fantasioso, com agentes super treinados e com habilidades extraordinárias, e claro, os gadgets, que são um caso à parte e um show todo só deles dentro do filme. Mas o filme realmente é bem frenético e, claro, trazendo as famosas mentiradas em certos aspectos. Mas a narrativa que é construída, toda essa temática envolta aos agentes secretos e toda essa treta é bem divertida e bem legal. O filme realmente angariou fãs, inclusive o que vos fala, porque, né, claro, quem não quer ver um agente batendo em geral? Eu quero. E trouxe aí outros filmes, uma sequência, seria o Círculo Dourado, e também uma prequel, que é A Origem, e que já falaram que teria ali um quarto filme em andamento. Quando vai sair? Não sabemos, mas quem sabe aí ano que vem ou 2026, né? Vamos ficar aqui o dia todo ou vamos lutar? Dá pra me soltar? Desculpa, amor. Eu tenho que salvar o mundo. E outro filme repleto de ação que também passou, né, meio que por baixo ali do radar, que muita gente, inclusive eu, só descobriu esse filme alguns anos após o seu lançamento. Era um filme que tinha ali um orçamento meio B, só que trazia ali, né, um personagem meio carismático por si só, com um ator bem famoso, que era John Wick, de volta ao jogo. Eu assisti o filme há alguns anos, eu acho que 2, 3 anos após o lançamento, nem sabia da existência na época. O filme também traz aí uns aspectos insanos da ação, trazendo tudo isso de volta, pelo menos por enquanto, né? Porque a ação estava meio caidinha, e após o sucesso estrondoso de John Wick, o gênero de ação realmente está em alta hoje em dia, né? E o primeiro filme trazia um roteiro simples, uma história simples, de um cara que acabou se afastando no mundo do crime após ser uma lenda, até mesmo entre os próprios assassinos e as próprias lendas. O Baba Yaga, conhecido como um dos caras mais perigosos do mundo. E tudo isso acaba vindo à tona, né, após aí a sua esposa acabar falecendo, deixando para ele um cachorro, que acabou indo de vala após um criminoso aí, um pé de chinelo, que acha que é uma boa ideia roubar de John Wick e, claro, matar o seu cachorro e destruir a sua casa. Então ele volta da aposentadoria lutando contra tudo e contra todos em busca de vingança. O que, claro, nos mostra toda essa mitologia que foi criada em John Wick, o primeiro já, né? Então é bem interessante ver como um roteiro bem escrito e uma noção de história e de mitologia faz com o filme, né? Que deixa ele muito melhor. Então, John Wick realmente foi um marco em 2014. John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho-papão. E um dos filmes que eu assisti vários anos depois, né, alguns anos depois, assim como John Wick, é o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição. E, meus amigos, que filme, que filme. Não é um filme de ação, né, como a gente está vendo aqui no decorrer do vídeo, mas é um filme que vai te deixar na ponta da cadeira. O Whiplash traz aí uma história dramática de um jovem solitário chamado Andrew, tendo uma questão, né, em sua vida
que é a própria perfeição, o baterista perfeito. Mas para buscar essa perfeição, ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de um instrutor à altura, o reverenciado e impiedoso mestre do jazz, Terence Fletcher. Que, meus amigos, que raiva desse cara. Todo momento do filme você fica com ódio desse personagem. E com a interpretação de Simons isso fica ainda mais aflorado. Porque se era pra você odiar esse cara, o objetivo foi cumprido. Porque ele vai tirar literalmente sangue das mãos dos personagens. E claro, para buscar essa perfeição em sua música, né? Como ele deixa muito claro. E para isso acontecer, você deve sacrificar não só a sua vida, mas tudo o que você tem, buscando somente aquilo. Trazendo aí então várias perspectivas, onde Andrew vai ter que abandonar a sua vida como um todo, buscando cada vez mais aprimoramento em suas baquetas, né? Em suas habilidades. O cara realmente é bom, mas a esse ponto, o quão de sacrifício você estaria disposto a fazer, né? Então é essa a pergunta a todo momento que esse filme traz. Não só esse jovem vai passar por toda essa trajetória, mas também ele vai causar um impacto no próprio Terence, seja para melhor ou para pior, mas o impacto foi causado, porque depois dessa jornada juntos, nenhum dos dois seria o mesmo. O filme então é um drama insano que você acaba se perguntando sobre a própria realidade, sabe? Tipo, o quão de sacrifício você está disposto a fazer para, claro, ser melhor em alguma coisa, né? Às vezes, o melhor nem sempre é o melhor para você, mas sim para uma outra pessoa, né? Então a vida é muito curta às vezes para você tomar certas decisões. Então a escolha entre a sua vida e a sua saúde física e mental com os seus relacionamentos valem a pena para se tornar perfeito naquela habilidade? Então, se você não sabe a resposta, vai assistir Whiplash para que você talvez tenha um pequeno vislumbre do futuro, pelo menos do seu. Eu estava adiantando ou atrasando? Eu não sei. Conta de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Adiantando ou atrasando? Adiantando. Então você sabe a diferença! E em um ano repleto de ação, claro que não poderia faltar filme de guerra, né? E claro, 2014 nos entregava a obra-prima Corações de Ferro. O filme traz aí uma história insana de uma equipe, ou melhor dizendo, irmãos, porque foi isso que eles acabaram se tornando após essa jornada no final da Segunda Guerra Mundial, onde 5 soldados americanos a bordo de um tanque de guerra, né, um blindado, em meio a uma difícil decisão, né? Então, realmente, esse filme vai entregar uma história de guerra dramática como talvez a gente não tenha visto nos últimos anos, trazendo aí alguns questionamentos da própria vida e, claro, para o próprio cinema. Pois, depois deste momento, 2014, parecia um ano longínquo em meio aos filmes mais clássicos de guerra, como O Resgate do Soldado Ryan, entre outros, que entregavam coisas semelhantes, fazendo com que filmes deste calibre acabem recebendo mais holofotes e, claro, se destacando, principalmente no Oscar. Claro, o filme é um excelente filme, se você ainda não assistiu, ele realmente vale a pena. Na minha opinião, estaria em um top 10 aí de melhores filmes, né, de guerra aí. Então é sim um belo filme, um filme excelente que traz uma história insana. E claro, não foi o único filme de guerra lançado em 2014, porque tivemos outros, né, mas nada que chamou tanta atenção como esse. Há muito tempo eu prometi à minha guarnição que eles ficariam vivos. E assim, aqui vamos para o nosso roubo na lista, basicamente. Porque em terceiro lugar, eu coloquei 3 filmes. Mas por quê? Se eu não colocasse esses 3 filmes juntos, eles roubariam, né, o lugar de algum outro filme aqui na lista. Porque eu gostei muito desses filmes e que eram filmes de super-herói que foram lançados naquele ano. E não só filmes, né, de super-herói. Filmes insanos e muito legais que são considerados até hoje os melhores de sua época em meio a tantos filmes de heróis que temos hoje em dia, né, até mesmo 10 anos depois. Então eu vou passar rapidinho por cada um deles para não abranger tanto espaço assim do vídeo. O primeiro então, Guardiões da Galáxia, o grupo desfavorável, né, de James Gunn, que com certeza trouxe aí vários aspectos do que seria um filme de equipe para os dias de hoje. E não é só esse filme que temos de filme de equipe, né, aqui em 2014.
Espera aí que a gente já fala sobre isso. Mas James Gunn realmente trouxe um aspecto diferente em meio à Marvel, que estava fazendo vários filmes iguais e, claro, não é de hoje, por exemplo, que eles estão fazendo nessa fórmula. Então James Gunn veio para tirar um pouquinho desse aspecto de mesma coisa, né? Trazendo esse grupo que realmente fez diferença, né? E, claro, uma trilogia excelente até os dias de hoje. Então seguimos para Capitão América, Soldado Invernal, o segundo filme da trilogia, né? Trilogia clássica talvez do Capitão América, que vamos ter o quarto filme então, né? Mas enfim, Soldado Invernal traz também um filme um pouco diferente, pois os irmãos Russo estavam no comando desse filme, mostrando junto com James Gunn que dava para fazer filmes sim, interessantes e diferentes com um tema super-herói. E basicamente, Capitão América, o Soldado Invernal, traz aspectos de espionagem para os personagens e, claro, para este filme aqui. Um dos filmes talvez mais comentados da época, junto com os outros dessa lista, trazendo esse aspecto diferente, né? Um respiro novo para os super-heróis. E eu acho que hoje em dia a gente está precisando disso novamente. Herói ou vilão? Se atirar em você, é vilão. O terceiro filme é X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Novamente, né, na contramão aí de todos, eles trazem algo bem interessante para um filme de equipe. Principalmente porque já tivemos muitos outros filmes, eu acho que são 4 filmes da saga principal dos X-Men, 2 spin-offs de Wolverine, mas enfim. 2014 era muito interessante, trazendo um novo respiro para essa franquia que já havia sido feito algumas coisas, né? E traz novidades, inclusive a cena talvez mais reproduzida dos últimos anos, a cena que ficou muito famosa, a cena que mais faz sentido de velocista nas adaptações no geral, que é a cena do Mercúrio. Eu não quero o seu sofrimento. Eu não quero o seu futuro. E indo agora para uma animação, isso mesmo, eu sou um amante de animação e diga-se de passagem, essa aqui está para receber aí, né, um live action que a gente vai comentar logo mais. Porque a animação Como Treinar o Seu Dragão realmente revolucionou o mercado, trazendo uma história inovadora, original e diferente de tudo que a gente estava acostumado na época. Como Treinar o Seu Dragão traz a história de Soluço, um viking, ou mais ou menos, basicamente. Porque para você ser um viking em Como Treinar o Seu Dragão, você tem que fazer uma espécie de rito de passagem e matar o seu primeiro dragão. Mas Soluço não é esse tipo de viking, ele realmente é diferente. E dito tudo isso, diferente quanto? Isso mesmo, essa que é a pergunta. Porque ele não é só diferente, mas também à frente de seu tempo. Porque tudo o que se conhecia de dragões, né, em sua época, era de vivências, ataques e batalhas contra essa espécie que realmente trazia o caos. Mas, ao mesmo tempo, Soluço pensava um pouco além disso. De uma forma extraordinária e épica, vamos acompanhar a transformação de toda uma cultura, né, através de Soluço. E sim, o filme é excelentíssimo, muito além de outros aí que a gente vê da mesma remessa ali, sabe, da mesma época. E claro, um filme insano que a gente recebeu recentemente, o trailer do live action. Então fica ligado, se você ainda não assistiu por preconceito de ser uma animação, vai assistir, porque Como Treinar o Seu Dragão é muito mais do que os olhos podem ver. O Drago tá vindo atrás dos nossos dragões. Temos de detê-lo. Juntos. Não se preocupe, amigão. Não vou deixar nada acontecer com você. E pra mim, o filme definitivo de 2014. Não tem como não falar dele, porque se passou apenas 2 horas e meia, mais ou menos, de quando eles partiram da Terra em 2014. Isso mesmo. Interestelar estaria aqui no nosso top 1. Não tem como, né, gente? Interestelar é assim, filme definitivo de ficção científica que beira a realidade. E quando eu digo beira a realidade, é basicamente o que a própria palavra já diz. É insano esse filme, se você ainda não assistiu, vai assistir.
porque basicamente Interestelar traz a história de Cooper, que é uma espécie de fazendeiro, sabe, entre muitas aspas aí, que acaba recebendo uma missão peculiar, porque a Terra está passando por um momento difícil, uma talvez aí superpopulação que está consumindo, né, todo o recurso da Terra, e com isso, né, acabou transformando a atmosfera do planeta, trazendo muitos desastres naturais, e isso vai acabar impedindo com que outras coisas sejam feitas aqui na Terra, ou seja, a gente realmente está acabando com o planeta. É um futuro talvez não tão distante quanto a gente acha, se a gente não mudar o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Mas enfim, Cooper então é chamado para essa missão de achar um novo planeta para nossa espécie, mas a missão acaba saindo muito mais cara do que ele estava planejando, porque alguns outros astronautas já foram atrás desses planetas, mas eles acabaram perdendo contato com esses astronautas, e cabe agora a Cooper tentar encontrar esses astronautas ou encontrar vestígios que indiquem que onde eles foram eram planetas habitáveis. E aí que entra toda a trama e a treta do filme, porque cada planeta em sua órbita é diferente, então o tempo que passa dentro de um planeta é diferente de quem está fora, e isso é parte da trama, então eu não posso ir muito mais longe do que isso, porque seria spoiler. Então sim, você tem que assistir esse filme e vale muito a pena. O filme realmente é excelente, e pra mim, de novo, pra mim, a minha opinião é que é o melhor filme de 2014. Você talvez tenha que decidir entre ver seus filhos outra vez ou o futuro da raça humana. Vamos encontrar um jeito. E bom, pessoal, então é isso. Eu sei, o vídeo ficou um pouquinho grande aí, porque, né, são 10 filmes. Mas não é só isso, porque 2014 também guardavam outras pérolas, como O Abutre, Dívida de Honra, O Que Fazemos nas Sombras, Lucy, A Teoria de Tudo, Relatos Selvagens, Godzilla, Anjos da Lei 2, Corrente do Mal, Annabelle, Malévola, Maze Runner Correr ou Morrer, Boyhood, Da Infância à Juventude, Creep, Selma, Uma Luta pela Igualdade, fora que também tivemos O Predestinado, Garota Exemplar, Uma Aventura Lego, Vizinhos, Chefe, entre vários outros. Mas vocês vão conferir agora no nosso Highlight Reels, com talvez aí mais do nosso top 10 que se estende agora para o Highlight Reels, beleza? Então DJ, solta o som pra gente. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. E eu sei, o vídeo ficou meio grandinho, só que é muita nostalgia em um vídeo só. Então deixa aí nos comentários pra gente o que você assistiu ou deixou de assistir em 2014 e o que você vai
né, dar outra chance para ver de novo, beleza? E também já aproveita que você está aí embaixo comentando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, porque vamos ter muitos vídeos agora nesse final de ano, hein? Fica ligado aqui no canal, beleza? Então agora sim vou deixar algumas recomendações, como a nossa playlist de aniversariantes, onde temos de 10, 20 e 30 anos, fazendo agora você se sentir um pouco mais nostálgico do que, né, deveria, e também a nossa playlist de resenhas desse ano aqui, que está excelente. Ah, vou deixar aqui também o nosso último vídeo lançado para você ficar por dentro aí, né, de tudo que a gente está fazendo. Tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!